Fala pessoal, sou o Gabriel Oliveira do canal UziMaker. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer as ligações e configurações desse servomotor. As configurações para o modo de posicionamento e para o modo de velocidade. E também como alternar entre os modos de posição para o modo de velocidade. O servomotor pode trabalhar com pulso e direção, como um motor de passo, ou com um sinal de 0 a 10 volts, como um inversor de frequência trabalha em um motor trifásico. E como ele tem os dois modos de controle, a gente consegue alternar de um para o outro. Aí vou mostrar como fazer essas configurações. As ligações é bem simples, vem quase tudo preparado já. Esse cabo é o do sinal, né? Onde a gente tem aqui os pinos de pulso e direção, são esses. Vamos ter também uma entrada de 24 volts, que é para acionar os comandos. Aí ele já vem aqui com essas quatro outras funções que a gente vai modificar elas. A gente vai trocar a ligação dele nos pinos, porque a gente vai precisar para fazer o sinal de 0 a 10 volts. E esse outro para trocar entre os modos de controle. Esse cabo é do encoder, já vem tudo com encaixes específicos, é só conectar no motor. E conectar no drive. Esse outro é da alimentação do motor. Um lado vai conectado no motor, já tem o encaixe certo. E o outro a gente tem as três fases, que vai ser ligado nesse encaixe. Aqui tem indicando o VW e nos fios também tem. É só conectar de acordo com o que está escrito nos fios. E esse L1 e L2 é a alimentação de 220 volts. Para conectar os fios nessa peça, ele vem com essa outra pecinha que a gente encaixa aqui e aperta. E é só ir colocando os fios. Feito isso, só conectar. E aqui colocar o da alimentação. Para fazer as configurações, vamos ter aqui esses quatro botões, onde esses dois primeiros são uma seta para cima e para baixo. O terceiro é um botão para voltar de alguma configuração. E o último é um set. Então a gente vai apertando esse terceiro e voltar. E ele fica assim para a gente poder mudar as informações aqui. No caso o P é o de parâmetro. A gente vai clicar nele. Clica de novo no set. E aqui a gente consegue mudar os parâmetros.
Toda configuração que a gente fizer, a gente tem que voltar aqui até aparecer o E, né? E a gente vai apertar no 7 e vai aparecer 7. Aí a gente pressiona o 7 até aparecer Done. Quando aparecer Done, a gente tem que desligar o servo para poder salvar as informações. Aí isso é um pouco chato, né? Toda vez a gente tem que desligar, esperar ele desligar por completo para poder salvar a configuração. Se não fizer isso, não vai salvar. Vou mostrar primeiro as configurações de posicionamento, que é usando o pulso e direção. Vai ser uma configuração mais simples, está basicamente preparado, só vamos mudar alguns parâmetros. Se for usar como modo de posicionamento, o primeiro parâmetro que a gente tem que mudar é o P98, que seria para ativar o servo. Aqui ele não está ativado, a gente consegue mexer o eixo, porque ele vem configurado de fábrica para ativar por um pino externo, né? Mas se a gente vai usar só o modo de posicionamento, ele tem que ficar ativo direto. Então a gente vem aqui no P98 e define o parâmetro para 1. Aí aqui o eixo já está travado, o eixo está acionado. A próxima configuração é os micro steps. No motor de passo a gente regula lá naquelas chavezinhas, mas aqui não, né? É digital. Então a gente vai no parâmetro P172. P172. Ele vem definido por padrão em 10.000 pulsos, né? E funciona da seguinte forma: o valor que a gente colocar aqui vai ser multiplicado por 4. Então aqui está em 2.500 e vai ser multiplicado, esses 2.500 é multiplicado por 4. Então, no caso, 10.000. Eu configuro sempre para 800 micropassos e vou configurar aqui também. Deixa eu ver aqui. No caso, eu tenho que colocar 200, porque vai ser multiplicado por 4 para ficar os 800. Aperta 7, volta até achar o E, 7 e pressiona o 7. Apareceu o Done, está salvo, mas tem que desligar o drive. E agora o motor já trabalha com os 800 micropassos. Para o modo de posicionamento, só precisamos mudar esses parâmetros. E ligação, só vamos usar os fios de pulso e direção. Os 4 fios de pulso e direção.
Aí agora eu vou mostrar as configurações para usar ele no modo de velocidade, usando o controle de 0 a 10 volts. Para o modo de velocidade, a gente precisa fazer algumas modificações aqui nos pinos. No caso, o fio do alarme ficou ligado no pino 11 e o fio D12 no pino 26. E esse fio que tem o DO4, eu mudei para o pino 2. Aí o fio do alarme vai passar a ser o GND do 0 a 10 volts e o D12 vai passar a ser o 0 a 10 volts para o controle de velocidade. E para mudar do modo de posição para o modo de velocidade é no parâmetro P4. P4. Ele definido como 0 é no modo de posição e ele definido como 1 é no modo de velocidade. Já está no modo de velocidade e agora a gente tem que fazer o ajuste de dois parâmetros que trabalham em conjunto. O servomotor é diferente de um inversor de frequência, né? Ele não trabalha só de 0 a 10 volts. Ele trabalha de menos 10 volts até mais 10 volts, que seria o valor negativo, né? Menos 10 volts. Ele iria girar no sentido anti-horário e 10 volts ele gira no sentido horário. Mas no caso do Mac 3 a gente só vai usar de 0 a 10 volts. Então a gente tem que ajustar isso. Vamos no parâmetro P46, que é o parâmetro da velocidade. Ele vem definido como 300. A gente vai botar no máximo para teste, né? O máximo desse servomotor é 3000. Então vamos colocar no máximo. Ele já aumentou a velocidade. Só que tem uma questão, né? Por causa desse controle de velocidade de menos 10 volts e mais 10 volts, quando a gente clicar, ele vai estar mudando o sentido. No caso aqui era para o motor estar parado, mas ele fica girando no sentido contrário ainda. Então a gente vai ter que vir no parâmetro P47 para ajustar isso. Ele vem definido como 0 e a gente vai, no caso, diminuir esse valor, né, que ele fica negativo. A gente vai deixar perto dos 3000. A gente vai ter que ir aproximando e testando. Quando eu clicar aqui, ele vai girar mais lento. Mas ainda está girando. Então a gente tem que ir diminuindo esse valor até o eixo ficar parado. Ele ainda está girando lentamente. Em menos de 2950 ele parou. Então acredito que esse é o meu valor. Então vamos ter que sair agora e salvar esse valor. Velocidade configurada e ajustada. Agora o motor fica parado. Quando a gente liga o espíndulo,
ele começa a trabalhar. E controlamos a variação de velocidade. Mas ele está parando de uma vez. Então vamos configurar agora a rampa de aceleração e desaceleração. A rampa de aceleração é o parâmetro P60. Está definido como 100. Vou colocar para 1000. Tá. Vamos ver como fica agora. Agora ele parte suave e vai subindo a aceleração. Vamos colocar agora a rampa de desaceleração, que é o parâmetro P61. Também fica definido como 100 de fábrica. Vamos colocar para 1000. Partindo suave e desligando suave também. Esses valores podem ser definidos de acordo com a necessidade. Eu coloquei um valor alto para a gente conseguir ver bem a aceleração funcionando. Agora vamos usar os sinais de entrada. Vamos precisar alimentar a entrada do servo com 24 volts e vamos configurar duas coisas, né? Vamos configurar um pino para fazer a alteração entre os modos de controle, de modo posição para modo velocidade, e o outro vamos ativar um CW, que é para mudar a rotação do servo no modo velocidade. Aí vamos usar essa tabelinha do manual, que é para a gente se guiar onde é os pinos que vamos precisar. E essa outra diz as funções que a gente pode colocar nesses pinos. Tem várias funções. A gente vai usar só o CW e a comutação entre os dois modos. Nessa outra parte do manual, ele diz qual parâmetro define cada entrada. DI1 é o parâmetro 100, DI2 parâmetro 101, DI3 parâmetro 102 e o DI4 parâmetro 103. Então vamos usar o DI4, que é o parâmetro 103.
103, ele está definido como 4, vamos definir para 9. Pronto, agora já temos a mudança de direção no modo velocidade. E agora vamos fazer a configuração da mudança do modo de controle de posição para o modo de controle de velocidade. Aí vai ser no parâmetro 100. A gente vai colocar 16 como 16. Salvar. E outro parâmetro que precisa fazer também é no P4. No caso, o P4 em 0 é o modo de posição, em 1 é o modo de velocidade, no 2 é o modo de torque e o 3 é para ativar a comutação, né, do modo de posição para o modo de velocidade. A gente vai botar no modo 3 e salvar. Com essa configuração, ele vai iniciar no modo de posição. E quando a gente conectar o DO0 que a gente configurou BI4, aí ele passa para o modo de velocidade. Se desconectar, ele volta para o modo de posição. O servo está no modo posição e vou botar ele para girar 90 graus. Ele foi para 90 graus. Vamos botar agora 180. G0. Duzentos e setenta. G0 a 270. Voltar para a posição. E ativar agora o modo de velocidade. Para o que serve essa troca de modo de controle, né? A gente pode ter dois usos. Um é para turno, né, onde a gente quer controlar a posição da placa para a gente fazer alguma usinagem de furação.
e definir em quantos graus que é essa furação. Aí a gente vai ter o controle do posicionamento da placa, que é mais usado quando o torno tem a ferramenta acionada, né? E ela vai poder fazer furação ou fresamento no próprio torno. E também a gente vai poder usar a placa no modo velocidade, quando estiver usinando a peça. O outro uso que pode ter é para a fresadura, quando fizer troca de ferramenta automática na fresadura. Ela vai precisar que tenha o controle do posicionamento do spindle para casar com a chaveta da ferramenta. Então a gente poderia usar essa troca também na fresadura. Coloquei um relé ligado na comutação entre os modos de controle e configurado no M7 aqui no Mac 3. Então, ele normal, ele vai estar no modo de velocidade. E quando a gente colocar no M7, ele vai para o modo de posicionamento. Agora, desligar o M7, ele volta para o modo de velocidade. É isso aí. Valeu, pessoal.